Senhor presidente, primeiro só fazer uma consideração em relação à sua preocupação com os trâmites nas comissões, senhor presidente, e elogiar o seu afinco em acelerar os projetos. Vereador Marcos, de fato, eles param muito nas comissões. Tenho me dedicado muito na nossa comissão para que a gente tenha subsídios suficientes para poder deliberar com aquilo que a comunidade espera pela gente. Então, vou solicitar ao senhor presidente também, tem um projeto de minha autoria na casa desde março, que trata de uma coisa muito simples, e outros que eu já protocolei, eu gostaria de vê-los apreciados nessa casa, na mesma dedicação que o senhor faz com os projetos do governo. Fazendo este à parte, e aí dizer que o que o senhor fez também em relação a criar um relator especial é uma excepcionalidade, né? Então, vou acompanhar atentamente se o senhor usa o mesmo critério para todos os outros projetos. Em relação a este projeto, eu confesso que eu fico até estarrecida da gente estar preocupado em novembro, dia 18 de novembro. A temporada já começou, para quem viu aí o final de semana, e nós ainda queremos aprovar, segundo as informações que a gente tem na base, aí, nas conversas de corredores, este projeto para implantar, ainda neste ano, fazer a concessão de espaço público para o aluguel de bicicleta. Isso me parece, mais uma vez, insano, impossível de ocorrer, porque, se assim acontecer, vai ser fadado ao insucesso. Já estamos aí com as obras nas avenidas, especialmente Atlântica e Brasil, num atropelo enorme para se dar conta de ficarem prontas, uma reclamação enorme da população, né, do incômodo. Imagine ainda a gente querer votar isso na pressa para fazer a concessão do uso do espaço público. Dizer aos senhores que o aluguel de bicicleta, em nenhuma experiência que eu vi, senhores vereadores, ele é implementado nas condições que nós estamos fazendo aqui nesse projeto. O que a gente vai aprovar hoje é um parágrafo único dizendo que o Poder Executivo está autorizado a conceder espaço público para aluguel de bicicleta. Então, é equivocado, não vai, vereador Leonardo, o senhor que também defende a questão da urgência na modificação do modal de mobilidade, não é isso que ele vai atender, ao contrário. Me parece que, do jeito que está sendo feito, ele vai ainda impactar negativamente, inclusive para aqueles que utilizam bicicleta em Balneário Camboriú. O projeto, da forma como está posto, é nebuloso, não é claro, porque ele não diz como nós vamos operar, de que maneira ele vai operar, como que esse sistema vai operar. E, senhor presidente, se o senhor me permite, na sua indagação, na confirmação do que eu venho dizendo da precariedade do projeto, na solicitação de informações, que levou um bom tempo para ocorrer, nós fizemos uma pergunta: qual o planejamento e cronograma de obras das ciclovias, ciclofaixas, infraestrutura completa, sinalização para ciclo, indicação, localização para os ciclistas? A resposta à pergunta A disse assim: serão utilizadas as ciclovias e ciclofaixas existentes atualmente no município. Vou repetir: serão as que estão atualmente existentes no município, sendo implementadas, depois incorporadas as demais no projeto de ampliação das ciclovias. Então, volto a dizer, teremos, o Marcelo Achuti disse teremos, falou para mim nos bastidores, teremos ciclovia na Atlântica e teremos ciclovia na Avenida Brasil até o final do ano. Porque, se ele é destinado a turista vai andar aonde? Então, essa pressa em aprovarmos um projeto dessa natureza, para mim, ela é equivocada do ponto de vista da mobilidade urbana, ela é equivocada do ponto de vista daquilo que a gente está
está pensando em termos de mudança no modal de transporte. E aí, se vocês for buscar a legislação do município, que trata de mobilidade urbana, ciclística principalmente, a gente tem o artigo 195 da Lei Orgânica Municipal, que fala da previsão no plano diretor do sistema de ciclovias. A gente tem um programa da Lei de 2006, que é na questão especial de educação de trânsito. Tem a questão do Conselho Municipal de Trânsito, que fala especialmente do trabalho e da necessidade de uma implantação do sistema cicloviário. Então, nós temos que olhar, nos inspirar num projeto de mobilidade urbana que prioriza, no que a lei prevê, prioriza o pedestre, depois prioriza o ciclista, prioriza o transporte coletivo, e aí o aluguel de bicicleta, as estações de aluguel de bicicleta, vinculadas, associadas a esse sistema de mobilidade urbana. Então, não é possível que a nossa solicitação aí de informações e mais dados, elas sejam tão absurdas, porque o que me parece absurdo é o projeto. Eu vou continuar aqui, rapidamente, nas outras perguntas que a gente fez, para quem está em casa saber o que nós perguntamos, para vocês verem a resposta. Bom, teremos empresa vencedora da concessão, uma empresa que irá vencer essa licitação. A pergunta era, a empresa vencedora da concessão terá a obrigação da organização da infraestrutura, como para ciclos e bicicletários? A resposta, sim. Curta, né? Só, sim. Existe, aí a pergunta que particularmente, a emenda que eu apresentei trata especialmente disso. Existe projeto de implantação e operacionalização do sistema de locação de bicicletas? A pergunta se existe um projeto de implantação e operacionalização não foi respondida. A pergunta, vai ser operado por uma empresa, duas empresas? Porque o sistema que a gente vê de aluguel em outras cidades também prevê isso. Não, será operada somente por uma empresa. Ora, então, fica bastante evidente nas respostas que não há um planejamento de mobilidade urbana, que não há uma forma ainda clara de operacionalização desse projeto. E aí, a minha contrariedade a votar nos projetos dessa natureza, que apenas tem um único parágrafo que indica que o poder público poderá fazer a concessão de aluguel de espaço público. Vamos, então, valorizar o espaço público? Vamos garantir que o espaço público seja, de fato, utilizado para o bem público? Nós temos experiências bastante preocupantes da ocupação de espaço público por sistema privado, em que o interesse privado toma uma proporção que depois é difícil reverter. Então, acredito que é de responsabilidade dessa casa, sim, fazer o debate, mas de nada adianta fazermos o debate se nós simplesmente aprovarmos o projeto da forma como ele está, porque o governo tem a maioria na casa. Então, gostaria de chamar a atenção de todos os vereadores, e se o vereador Nilson me permite, com todo o respeito, a questão de buscar as informações, eu participei do Seminário Intermunicipal de Mobilidade Urbana, confesso que aprendi um pouco mais sobre essa questão, e quando a gente ouve as pessoas que têm conhecimento técnico, quando a gente permite uma ampliação, um detalhamento dos projetos, a gente tem muito mais chances dele ser efetivo, dele ser positivo. Eu quero votar esse projeto. Eu quero votar ele com todas as possibilidades que a gente tem, que esse parlamento tem, de ampliar, de qualificar e de garantir que, de fato, ele terá benefícios para a população de Balneário Camboriú. E quando a gente ouve, vereador Nilson, os técnicos,
A gente não joga dinheiro fora. A gente economiza. A gente não engessa. Vou usar como exemplo o paraciclo aqui da própria casa. Há uma vontade de que a gente tenha a bicicleta como prioridade. É necessário que a gente tenha espaço para largar a bicicleta. Mas quando eu vi o paraciclo aqui, onde ele foi colocado na casa, já me perguntei, vai funcionar? De fato, em pouco tempo ele estava amassado, estava no lugar errado, e nós temos que voltar atrás, ouvir a associação, que tem exemplo, que tem modelo de paraciclo, e refazer. Por que a gente precisa correr esse risco? Por que a gente precisa votar num projeto que a gente não tenha plena segurança de que ele vai funcionar e como ele vai funcionar? Então, por isso que eu acredito que nós temos essa responsabilidade que nos foi dada como representantes da comunidade, representantes para defender o interesse público. Por mais, meu amigo Coque, que há desesperança nos políticos, que eu sei que você, muitas vezes, é um desse desesperançoso. Por mais que há e haverá muito mais desesperança, quando a gente não deixar claro qual é a nossa função, o nosso papel, quando a gente não mostrar explicitamente, na forma da lei, aquilo que será feito na nossa cidade. Então, manifesto, antecipo a minha contrariedade a este projeto na forma como ele está, do jeito que ele está nesta primeira votação. E faço um apelo, por isso o apelo da retirada. Quando a gente fala da retirada de pauta, é porque foram surgindo novas emendas, foram surgindo novas discussões. Não é uma birra, vereador Ari, não é um desrespeito à casa, nem um desrespeito aos prazos. Ao contrário, eu ouvi há pouco aqui, do articulador político, surgirão outras emendas. Então, se eu já tenho esta premissa que surgirão, é porque ele não está pronto, não está acabado. E se não está, nós não precisamos votá-lo para não voltar atrás e, quem sabe, aí termos que fazer um substitutivo. Então, eu reforço que, muitas vezes, a gente pode evitar o erro. A gente pode ser humilde. Eu não sou a dona da verdade, certeza absoluta, né? Mas tenho me empenhado porque a gente olhe com outros olhos, com outras perspectivas, os projetos que aqui passam. E a questão da mobilidade ciclística, ela é fundamental. Mobilidade urbana não é uma moda, é uma urgência. O sistema de uso do transporte individual está falido. Abrir ruas não adianta, não vai resolver o problema. A mobilidade ciclística, numa região como a gente vive, ela é o caminho, ela é a base. Mas mobilidade ciclística não se faz com concessão de espaço público para aluguel de bicicleta. É isso que tem que ficar claro. Ela é um elemento dentro da mobilidade urbana. Ela é e não pode ser o primeiro. É, do meu ponto de vista, equivocado ser o primeiro. A luta, vocês todos conhecem a luta, inclusive o esforço do poder público em atender a solicitação de termos ciclovia na Atlântica. Por quê? Porque os comerciantes acham que vão perder clientela, que vai baixar o movimento. Não ter estacionamento na Atlântica parece inconcebível, mas não é inconcebível quando a gente olha para as nossas cidades brasileiras, um exemplo claro do Rio de Janeiro, né, que a coragem dos prefeitos em fazer a inversão das prioridades é que garante um novo conceito de cidade e de mobilidade urbana. Quem nesse feriado não se irritou com o que estava aí? Quem não levou horas para chegar às suas casas? Por quê? Porque a mobilidade, o conceito de mobilidade, o transporte individual é um sistema falido. Então, senhores,
falar de mobilidade urbana não é falar de aluguel de bicicleta, não é votar a concessão do uso de aluguel de bicicleta, principalmente neste momento. É preciso criar um sistema para que depois nós possamos fazer um bom uso deste interessante mecanismo de aluguel de bicicleta. Não neste momento prematuro. E aí, vereador Nilson, quando eu digo da prematuridade, né, você fica com o pé atrás. Por que, então, tanta pressa? Por que tanta pressa num projeto que não é claro, num projeto que a gente acredita, eu vi a manifestação corporal do vereador Roberto, contando nos dedos quantos meses precisaria para a implementação de um sistema de aluguel de bicicleta, o que é óbvio não fica viável para este período do ano, numa cidade turística como a de Balneário Camboriú. Então, a maravilha do Atlântico merece bicicleta, merece aluguel de bicicleta, merece uma mobilidade diferente. E nós podemos contribuir com isso, não aprovando este projeto do jeito que ele está. Essa é a minha manifestação. A parte, ao vereador, por favor. Muito obrigado, vereador Marisa. Boa noite a todos os vereadores presentes na sessão desta noite. Concordei com a vereadora e discordei em diversos pontos, mas, infelizmente, o meu cérebro, depois de uma fala da senhora, começou a parar de assimilar as questões referentes à discussão da mobilidade e ficou martelando descrédito da classe política, transparência, prioridade. E hoje, já deu teus 2 minutos, vereador. Obrigada, vereador. Eu acho também importante a sua fala, até porque o vereador Nilson me interferiu, né, na questão que eu disse que o projeto parece suspeito, porque ele não precisa muito exercício mental para a gente ficar com o pé atrás e não precisa nem ter informação privilegiada, é só a gente ler. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, na modalidade de concorrência destinada à concessão da exploração de serviços públicos, a contratação de empresas que desenvolvem atividades de locação ou empréstimo de bicicletas interessadas pela implantação e operação de sistema de bicicletas de aluguel nesse município. Ora, a aprovação da lei nesses termos, aí, no parágrafo único, diz: a contratação de empresa credenciada nesse ramo de atividade prestará serviço após a aprovação do procedimento licitatório, que é normal. E fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a tomar todas as providências necessárias. Então, eu acho que nesse exercício, bastante simples da leitura e análise do projeto de lei, fica claro que a gente tem muitas dúvidas. Não é um projeto, não é um projeto, a gente está dando total autorização ao poder público para fazer o que ele quiser. E em mobilidade urbana, para quem participa de algumas informações ou busca, olha, é preciso um empenho grande, uma dedicação, ouvir corpo técnico. Assim foi a implantação de aluguel de bicicleta em várias cidades. Vou lembrar de um exemplo. Blumenau. Blumenau fez às pressas, fez atropelado. Teve que reverter, voltar atrás da concessão de espaço para aluguel de bicicleta. Temos bem pertinho aqui um exemplo. Joinville, que tem uma das maiores frotas de bicicletas do estado, está fazendo a implantação do sistema, o sistema de mobilidade urbana, dentro dele está projetando a questão do aluguel de bicicletas. Ouvindo o técnico, criando comissão, discutindo como o sistema será integrado, como ele vai funcionar. Por que qual é o nosso poder, o nosso conhecimento, no estalar de dedos que a gente tem aqui definido, todas as garantias. E aí, vereador, se comparar o que está aqui com as informações que nós temos, advindas do pedido de informação, não existe um projeto de implementação,
de operacionalização, não existe um planejamento disso. Então, as coisas que nós temos na nossa frente, aos nossos olhos, rapidamente nos mostram a incoerência, a imaturidade do projeto na forma que ele está posto.